Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui eu trago o corte e a costura da blusa regata com pregas na cintura, que eu já modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quiser acompanhar também, é só procurar aqui no canal o vídeo que eu postei anterior a esse. Tem prega aqui na cintura e tem o detalhezinho do torsal aqui nas costas. Então, eu estou trazendo hoje o corte e a costura completa. E para você que tem interesse no molde em PDF dessa peça, uma grade completa com os tamanhos do 36 ao 52, tem link de compra disponível aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar o corte e a costura dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo. E vamos ao corte de mais uma peça. Para fazer essa blusa, eu vou usar esse tecido, que é uma tricoline, e você pode usar outros tipos de tecido também. Crepe, viscose, viscolinho, linho, sedinha. Todos são tecidos que ficam muito bom aqui para esse modelo. E a quantidade, eu tenho aqui 1,20 m, mas acredito que nem precisa tudo isso, uns 90 centímetros, daria para fazer aqui essa peça, porque o meu molde ele é compatível com o tamanho M. Caso você vá fazer em um tamanho maior, aí sim precisa um pouquinho mais de tecido. Para o corte aqui é simples, vou posicionar o meu tecido sobre a mesa, em seguida eu já venho com as partes do molde para fazer o corte. Então aqui eu já posicionei meu tecido, um detalhe é que vocês vão ver a orelha do tecido aqui desse lado. Isso porque eu vou cortar no sentido contrário, porque eu não quero essas listrinhas do tecido na posição horizontal, como é originalmente aqui do tecido. Eu quero nessa posição vertical, então eu vou cortar dessa forma, mas não tem problema, porque eu vou cortar todas as partes da peça nesse sentido aqui. Então, aqui, na verdade, nós temos o comprimento aqui, ó, e aqui seria a largura do tecido. Mas só explicando, não tem problema nenhum, gente, desde que vocês cortem todas as partes da peça no mesmo sentido. Então, aqui eu já venho posicionando o meu molde, vou posicionar o molde frente aqui na dobra. Então, aqui na dobra do tecido, eu venho com a parte frente, vou posicionar o centro, deixando assim, ó, o centro bem retinho aqui na dobra. Coloco aqui os pezinhos, quem preferir usa os alfinetes. E agora é só vir fazendo o corte rente com a borda desse molde. Cortado aqui a parte frente, já vou passar para a parte costa. Então, aqui novamente, ó, fiz uma dobra no tecido, já vou posicionar o centro-costa nessa dobra. E aqui do lado, ó, já dá até para eu colocar também essa lateral, mas primeiro eu vou cortar aqui esse meio costa. Da mesma forma, da parte frente, ó, só posicionar aqui na dobra, prender aqui com os pezinhos e vir fazendo o corte. Já vou passar aqui para a lateral, posiciono aqui, ó, retinho no tecido, já venho recortando também. Cortado aqui essa lateral, vou passar agora para o viés de acabamento das cavas e a faixinha de formar o rolotê da parte costa. E aqui para o viés eu tirei um quadrado da sobra do tecido para conseguir cortar aqui certinho, 100% no viés. Então, nós temos aqui, ó, sentido do comprimento, a largura e o viés ele vai estar aqui nesse meio, ó, de um cantinho a outro. Se a gente pegar aqui, ó, você vai ver que tá a parte enviesada. Então, para ficar certinho, 100% no viés, eu tô aqui com um quadrado, vou dobrar dessa forma, ó, em formato de lenço. E assim, aqui eu consigo tirar as faixinhas
100% no viés do tecido. Eu vou cortar aqui, vou abrir essa parte e em seguida eu venho cortando as faixinhas com 3,5 cm, que já vai servir tanto para o acabamento do decote e cavas, como também para o rolotê das costas. Cortado aqui, eu cortei várias faixinhas. Então, agora tá finalizado aqui o corte da peça, vamos acompanhar a costura. E aqui vamos para a montagem da blusa. Eu já iniciei passando overlock aqui dentro do recorte da frente, ó. Aqui é o meio e essa parte aqui a lateral, só que elas estão unidas dessa forma. Porque aqui nós temos o espaço para formar a prega. Então, aqui eu já overloquei, ó, toda essa parte por dentro, porque eu vou deixar a costura aberta. Eu vou passar ferro com a margem de costura aberta. Então, precisava já estar aqui com o acabamento de overlock. Continuando, agora eu vou dobrar aqui certinho ao meio esse espaço aqui da pence, ó. E aqui eu vou colocar alguns alfinetes para já encaixar certinho o recorte aqui no meio frente. E colocado aqui os alfinetes, agora é só passar a costura. E chegando aqui, ó, no final desse recorte, eu vou descer mais ou menos 1 cm aqui para baixo do recorte. Passado aqui a costura, o recorte ficou assim, ó, certinho aqui o encaixe. Agora, nessa parte aqui, ó, da sobra de tecido que vai servir para formar a prega, eu vou marcar o centro e vou abrir, trazendo agora o meio aqui exatamente para a costura. Ó, aqui eu tenho o alfinete de marcação do meio, vou deixar ele certinho aqui com a costura. Prendi aqui, ó, com o alfinete e aí vai estar assim a preguinha formada aqui, ó, na parte frente. Agora, eu vou costurar aqui essa sobra na lateral. Esse tecidinho que sobra aqui pro lado, eu preciso prender ele aqui com uma pequena costura de um lado e do outro dessa margem aqui do recorte. Prendi aqui com a costura, posso retirar o alfinete e fazer a mesma coisa aqui com o outro lado. Certinho aqui, ó, prendi do outro lado também. Então, aqui depois é só passar ferro, que a prega fica bem certinha aqui pela parte de fora da peça. Agora, eu preciso repetir esse processo aqui, do recorte lateral, aqui para o outro lado. E aqui, continuando, eu já repeti o mesmo processo para o outro lado. Agora ficou assim as duas pregas aqui da frente. Vou passar para a parte costa. Na parte costa, o primeiro passo é fazer as azelhas que vai pegar o torçal no centro costas. Então, aqui eu tenho das faixinhas de viés que eu cortei. Vou dobrar o meio e venho passando a costura. Passado aqui a costura, eu costurei mais ou menos com meio centímetro de distância. Vou retirar um pouco dessa sobra. Cortado aqui um pouco do excesso, agora é só desvirar. Para desvirar, eu vou usar aqui o meu vira-alça, é um metalzinho aqui, ó, com uma curva na ponta, então essa ferramenta é muito prática aqui para usar. É só colocar aqui por dentro,
No início aqui eu vou enganchar nessa pontinha curva, dessa forma, e puxar. Então aqui, ó, fica assim certinho, só para fazer as azelhas. Eu vou cortar aqui 6, porque são 3 azelhas para cada lado. Então eu vou medir aqui, ó, mais ou menos o tamanho que eu quero e vou cortar 6 pedacinhos desse. Tem mais ou menos aqui uns 4, 5 centímetros. Então eu vou cortar aqui todos os outros. Então, aqui, ó, cortei as 6 azelhas, fiz a marcação aqui no meio costa da seguinte forma. A primeira, marquei aqui com um pique. A primeira, eu marquei assim dobrado, ó, que é o meio frente, dobrei. E aqui no recorte, na parte do recorte, eu fiz as marcações. Então, eu já fiz assim dobrado, que aí já marcou dos dois lados. E eu marquei da seguinte forma: essa primeira aqui, vindo lá da barra, ela é exatamente na altura da cintura. E as demais aqui eu marquei com 6 centímetros de distância. Então, primeira aqui na cintura, 6 centímetros, marquei a próxima, e mais 6, marquei a próxima. Agora eu vou costurar essas azelhas aqui. Em cada marcação dessa, é só dobrar aqui ao meio, posicionar aqui e prender com a costura. Prendi aqui, ó, passando a costura, ficou dessa forma. Agora eu já vou vir aqui com o recorte lateral, encaixar certinho e passar a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, certinho também aqui o recorte, com as azelhas para trançar, passar aqui, né, o tossal depois. Agora eu vou repetir isso mesmo aqui para o outro lado. E costurado aqui o outro lado, ó, da mesma forma. Já vou passar aqui para a costura dos ombros, só posicionar aqui frente e costas, direito com direito e passar a costura. Costurado aqui os ombros, agora eu preciso ir lá para o overlock para passar o acabamento do ombro e também aqui do recorte das costas. E aqui, continuando, eu já passei o acabamento lá no overlock e vou agora pro viés aqui das cavas. Para colocar esse viés desse tipo que fica encaixado, eu faço da seguinte forma. Já passei ferro aqui na faixinha, dobrando ao meio. Vou costurar ela aberta aqui no avesso da peça. Então, aqui eu tenho o direito da faixinha com o avesso da peça. Posiciono aqui e vou passando toda a costura. Depois eu vou virar aqui para o lado direito e passar o pesponto. Passado aqui essa primeira costura, agora eu vou dobrar colocando essa parte aqui da margem lá para o meio, ou seja, para o vinco que eu havia feito, ó, lá no ferro. E o outro lado eu vou dobrar uma vez e dobrar novamente aqui por cima. E agora é só seguir esse processo fazendo a dobra e passando a costura. Se você tiver qualquer dificuldade com essa parte, eu recomendo que você faça toda a dobra, passe um alinhavo antes, né, com a agulha de mão, ou então coloque alfinetes para facilitar. Aqui, para agilizar o vídeo, eu só vou dobrando mesmo, aqui encaixando, ó, e passando a costura.
Finalizado aqui a costura, fica assim, ó, certinho, os dois lados. Agora eu já vou fechar aqui a lateral, só posicionar aqui frente e costas. Deixa eu tirar essa sobra aqui do viés. Então, aqui é só posicionar certinho, ó, frente e costas e passar a costura. Passado aqui essa costura lateral, eu vou repetir agora todo esse processo aqui para o outro lado. E aqui eu já repeti, ó, coloquei o viés na outra cava e aproveitando, passei lá no overlock, a lateral e a barra. Vou continuar aqui agora com a colocação do viés no decote. E aqui para o viés do decote é bem parecido, né? A única diferença é que vai ficar com uma emenda aqui. E eu dou preferência a fazer essa emenda sempre aqui próximo à costura do ombro. Então, eu já vou iniciar aqui, ó, com a faixinha aberta. Vou posicionar aqui perto da costura do ombro e venho passando a costura. Chegando aqui, ó, próximo ao ombro, eu vou parar, que eu preciso tirar aqui a peça e cortar essa sobra, deixando só a margem de fazer a emenda aqui do viés. Eu corto sempre nesse sentido aqui, ó, em diagonal, para não ficar uma emenda grosseira. Venho aqui com a outra parte, dou um transpassezinho para a costura e corto aqui da mesma forma, ó, sempre nesse sentido aqui, para a emenda ficar assim, ó, atravessada. Então, agora é só unir aqui as duas partes, dessa forma, ó, e passar a costura de um cantinho a outro. Passado aqui a costura, vou cortar um pouco dessa sobra de margem. Ficou assim, ó, tirei o excesso da margem e agora eu vou fazer o complemento aqui desse pedacinho que ficou aberto. Passado aqui, ó, o pedacinho que ficou aberto, o processo agora é o mesmo lá das cavas, é só dobrar aqui para o meio, a outra borda, dobrar novamente e colocar ela aqui por cima e vir passando o pesponto. Passado aqui, ó, o pesponto do viés ficou certinho, da mesma forma que eu já havia mostrado aqui nas cavas. Agora, para finalizar, eu vou fazer a barra, que é bem simples, só dobrar aqui os 2 centímetros que eu deixei para a margem e passar a costura. Então, finalizado aqui a costura da barra, o tossal aqui da parte costa já tá pronto. Eu fiz da mesma forma que eu mostrei com as faixinhas aqui das azelhas. Tudo da mesma forma, só costurei e desvirei. Então, tá prontinho aqui. Agora, eu vou finalizar essa peça passando ferro, colocando aqui o tossal das costas e volto para mostrar ela pronta. Peça finalizada, já passada ferro, detalhezinho aqui do decote, as cavas, tudo vestiu super bem, as preguinhas aqui na cintura. Vou virar a parte costa para vocês acompanharem também o detalhe aqui do torsal, né, com as azelhas, dei uma cinturada aqui na peça. Amei esse resultado, espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou e tem interesse no molde em PDF, grade completa com os tamanhos do 36 ao 52, tem link de compra disponível aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Se gostou também, curte, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.